Olá, pessoal. Eu sou a professora Taina Fragoso. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de ética e empreendedorismo, tá? Eu sempre gosto de trazer para as primeiras aulas, independente da disciplina, alguns pontos aí para que para que vocês saibam como que vai funcionar as nossas questões de aulas, tá? Então, o primeiro tópico aqui que eu queria comentar com vocês é sobre videoaulas, tá bom? As videoaulas aqui foi uma alternativa que a escola encontrou para que vocês não saiam prejudicados, né, de acordo com a situação que estamos passando aí no nosso país e no mundo todo com o vírus, né, com o coronavírus. Então, para que os alunos não saiam prejudicados, não percam conteúdos, muitos alunos estão encerrando os módulos, né, para que vocês consigam concluir aí de acordo com a carga horária, de acordo com o cumprimento de todas as disciplinas. Então, a videoaula foi uma alternativa que a escola encontrou para que os alunos tenham acesso aos seus conteúdos, tenham acesso às suas aulas, tá? As videoaulas serão publicadas aqui semana a semana no canal do YouTube da escola Evolute, tá? E a princípio a ideia é que a gente faça videoaulas por 2 semanas. Então seria essa a primeira semana de aula e na próxima semana tudo vai eh, tudo vai ser de acordo com o que vai determinar o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, tá? Se todos nós tomarmos as devidas medidas, né, de proteção, então essa é uma medida de proteção, que não se tenha aula presencial. Se todo mundo tomar medidas de proteções, logo isso vai passar e eu acredito que vai passar logo mesmo, tá? Mas a princípio, então, a ideia é que até o final da quarentena, que é no dia 22. A gente tenha, então, videoaulas na primeira e na segunda semana e depois a gente volta normal à nossa rotina com aulas presenciais. Caso não ocorra dessa maneira, vocês estarão sendo avisados, a escola manterá contato, inclusive temos grupos no WhatsApp, vocês podem perguntar para a escola, para os professores, tá? Para que tudo ocorra de maneira boa, né, para todos nós e que vocês saibam quando vai voltar ou não, tá? Mas a princípio, 2 semanas de videoaula e depois a gente retorna às nossas atividades, se ocorrer tudo bem e vai ocorrer, tá? Plano de aula. Então, ele fica disponível lá no sistema. Sempre na primeira aula eu já carrego o plano de aula lá e ele vai trazer para vocês ali como que vai funcionar as nossas aulas de ética e empreendedorismo, tá? Cada disciplina vai ter um plano de aula, então ali vocês vão consultar que dia da semana que aula que é, enfim. Além disso, quais serão os dias que terão provas, avaliações e qual o conteúdo de cada aula. Então, hoje, a nossa primeira aula já tem o conteúdo dela lá no nosso sistema e o nosso plano de aula já está definido, tanto da primeira quanto até a última aula, quais serão os dias e como que vai funcionar, tá bom? Sobre os horários de aulas. Bom, é importante que vocês mantenham disciplina nessa questão de videoaulas, tá? Então, se sua aula é de manhã, assistam sua aula de manhã de acordo com o dia da semana que foi estabelecido para aquela disciplina, tá bom? Mantenham essa organização de vocês, das aulas, enfim, dos horários, se é de manhã, assista de manhã, se é à noite, assista à noite, faça as atividades propostas para que você consiga manter a disciplina, consiga manter a organização e realizar todas as atividades, não sair prejudicado, tá bom? É muito importante que os alunos se empenham e tenham disciplinas nesse momento de videoaulas, tá? Para que vocês não saiam prejudicados, não percam conteúdo, porque a escola está disponibilizando, os professores estão de plantão para ajudar, mas é importante também ter esse lado aí do aluno, do empenho do aluno, tá bom? Para quem aí já vem de outros módulos, né? A gente tem normalmente 3 avaliações, e para quem está iniciando agora, então, é importante que vocês saibam que nós temos 3 avaliações. Então, a V1, a V2 e a V3. A V1 e a V2, normalmente, elas podem ser um trabalho, ou uma provinha, ou uma palestra, um relatório, um seminário, enfim. De acordo com o que o professor determinar aí, de critério de avaliação, elas ocorrem entre o primeiro dia de aula e
e a última aula antes da prova, né? Então, eu vou disponibilizar para vocês os dias direitinho que vai ser cada avaliação. E a avaliação 3 normalmente é lá na última semana, de acordo com o dia que você tem. Ela já é estabelecida no nosso calendário escolar, tá? Falando em calendário, eu vou mostrar para vocês também um pouquinho do nosso calendário. A nota final, ela vai ser baseada na soma das 3 avaliações, então a V1, a V2 e a V3, e vai dividir por 3. O aluno precisa ter nota 5 ou mais para ser aprovado. Em caso de recuperação, a recuperação segue o calendário escolar, que é após a semana da prova final, ou seja, da nossa avaliação 3. Aqui eu trouxe o calendário para vocês. Então, nossa semana de aula começa aqui na semana do dia 13 de abril, e aí ela segue no mês de abril, mês de maio e encerra aqui no dia 12 de junho. No dia 15 de junho inicia-se a semana de prova, então, de acordo com o dia que você tem aula, você vai fazer a prova referente à disciplina, né, do dia, e na outra semana é a semana de recuperação, tá? Eu vou deixar o calendário disponível para vocês consultarem lá a questão de datas, de feriados, de emenda, se vai ter aula, se não vai ter, tá tudo bem discriminado aqui, ele tem uma legenda aqui, tá fácil de entender, tá bom? Eu vou deixar isso lá no sistema para que vocês possam consultar, tirarem suas dúvidas referente ao calendário escolar, tá? Para quem tiver dúvidas sobre como que vai funcionar essa questão que eu falei agora inicial com vocês, podem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail, tá? Eu sempre deixo o meu e-mail na folha capa aqui da aula, então é o prof.tainafragoso@gmail.com. Eu vou ser a professora de vocês de videoaula e quando voltar, a professora presencial. Então, vocês podem entrar em contato comigo sempre que tiverem dúvidas, tá bom? Bom, mas sobre a nossa disciplina, então, vamos começar a falar um pouquinho aí de ética e de empreendedorismo. Eu trouxe uma imagem aí que fala de ética, respeito, profissionalismo, eficiência, dignidade, planejamento, enfim. Essa disciplina de ética e empreendedorismo, ela vai abordar muitas questões aí éticas, morais e de empreendedorismo, plano de negócio, vida profissional, tá? Então, assim, no mundo que a gente vive hoje, no mundo globalizado, e que a gente sabe que tem muitos escândalos de política, de alguns famosos empreendedores, enfim. É importante que a gente cite um pouco, fale um pouco aí da ética profissional e de empreendedorismo, tá bom? É, é legal também a gente destacar que o nosso mundo ele está cada vez mais competitivo, né? As pessoas competem entre si, tanto dentro da empresa para conseguir um cargo melhor, enfim, ou até mesmo quando busca uma alternativa aí, uma renda alternativa. Tem pessoas dentro da própria classe, né, que às vezes vende bolo de pote, vende produto não sei o quê, enfim. E aí é importante que vocês tenham esse perfil ético profissional para que nesse mundo globalizado a ética venha falar aí que vocês não percam os princípios de vocês mediante ao mercado de trabalho, ou não só para quem está empreendendo, mas também para quem está inserido no mercado de trabalho, para manter uma postura ética, uma postura profissional, uma postura correta, tá bom? Bom, mas afinal, o que que é ética? Que a professora está falando tanto aí, manter postura ética, enfim, o que que é ética? A ética, então, é uma palavra em que deriva ali tem origem grega, né? Derivada de ethos, que diz respeito a costume, a hábito dos homens, tá? Então, ética, ela deriva da palavra ethos, que diz de costume, de hábitos, tá? Faz sentido. Ela teria sido traduzida do latim por mos, ou mores, né, no plural, sendo essa a origem da palavra moral. Então ética está ligada à moral, tá? Uma das possíveis definições de ética seria a de que é uma parte da filosofia e também pertinente às ciências sociais, que lida com a compreensão das noções e dos princípios que sustentam as bases da moralidade social da vida individual. Em outras palavras, trata-se de uma reflexão sobre o valor das ações sociais consideradas tanto no âmbito coletivo como no âmbito individual.
tinha falado para vocês ali no começo. Ela vai falar de hábitos e de costumes. Então, ela vai compreender esses hábitos, esses costumes, esses princípios, para que a gente possa ter uma boa vivência ali, tanto no âmbito social quanto no âmbito individual. Vou passar o slide aqui. Bom, não confunda éter com caráter. Eu gosto de trazer assim. Por quê? A ética, eu vou ler exatamente o jeito que está escrito aqui. Ética é o que você faz quando está todo mundo olhando. O que você faz quando ninguém está por perto chama-se caráter, tá? Às vezes você vai ter uma questão ética, uma atitude ética, porque você está no meio social, mas que não vai de acordo com o seu caráter, tá? Ou vice-versa. Sempre pense assim, quando eu estiver fazendo alguma coisa que alguém está olhando, é uma atitude ética, porque eu vou agir correta, de acordo com a sociedade, com o meio que eu estou vivendo, enfim. Se eu fizer uma atitude e ela pode estar correta ou não, quando eu estiver sozinho, isso vai determinar o meu caráter. Se eu tenho bom ou mau caráter. Se eu sou uma pessoa de bem ou uma pessoa de bom ou uma pessoa de mau caráter. Tá bom? Bom, pontos fundamentais para a construção dos nossos valores éticos, né? A gente não nasce já com os nossos valores éticos formados, né? Nós temos alguns pontos ali que levamos em consideração para fazer a construção do nosso valor ético. O primeiro é dizer ou não a verdade. Até que ponto é ético nós falarmos a verdade? Será que essa verdade ela vai machucar alguém? Ela vai trazer algum problema para alguém? Vai prejudicar alguém? Eu sempre gosto de começar falando sobre começar não, explicar esse ponto falando sobre o livro As Mentiras que os Homens Contam, lá do Luiz Fernando Veríssimo, né? O que ele vai falar ali naquele livro? Ele vai falar que os homens nem sempre contam a verdade para não magoar as mulheres. Basicamente isso, tá? E aí é com você se você concorda ou não. E enfim, pensa vice-versa também. Às vezes as mulheres não falam a verdade para não magoar os homens. Mas esse livro chama As Mentiras que os Homens Contam. E aí, até que ponto que é bom dizer a verdade? Será que vou prejudicar alguém? Será que eu vou prejudicar o meu relacionamento? Será que vai fazer sentido? Não vai? Vai dar bom? Vai dar ruim? Enfim. Esse é um ponto que vai ajudar a gente ali na construção dos nossos valores, tá? Outro ponto é a influência cultural. Então, a cultura em que estamos inseridos vai afetar na construção dos nossos valores éticos. Se a gente pensar no ambiente cultural de 70 anos atrás, por exemplo, vamos supor que o rapaz ou a moça queira levar o namorado ou namorada para dormir em casa. Se fosse há 70 anos atrás, né, lá na época dos nossos avós, bisavós, enfim, pode ser que aquilo fosse o maior escândalo naquela sociedade. Como assim? Eles não são casados, eles namoram, um vai dormir na casa do outro? Como assim? Já no nosso meio social hoje, isso é mais comum. Tem, claro, lugar, pais, famílias que aceitam, famílias que não aceitam, mas é algo mais comum. Não tem problema hoje o namorado dormir na casa da namorada, mas se a gente pensar 70 anos, isso era uma questão que podia ser muito mal vista ali na sociedade, naquela cultura em que estavam inseridas aquelas pessoas, tá? Então, os valores, eles possuem caráter social, né? O nosso valor ético ali, ele vai ser construído de acordo com a sociedade e de que forma isso vai impactar ou vai ser impactado pela sociedade, pelo meio em que vivemos. E esses valores éticos também eles podem ser herdados. Então, na construção dos nossos valores éticos, pode ter algum princípio ali que foi meu pai, que me passou, que por sinal o pai dele passou e o pai, enfim, ele pode ser dado aí de pai para filho e de repente um valor ético que eu aprendi lá na minha família, eu vou passar para os meus filhos. E assim são construídos os nossos pontos, os nossos valores éticos, tá? Bom, eu gosto de trazer uma historinha aí para vocês sobre a tradição judaico-cristã, né? O que ela fala ali, a tradição judaico-cristã fala
sobre a criação do mundo, né? Então ela vai falar o quê? Que tem um Deus, né, todo-poderoso, para quem acredita em Deus, e para quem não acredita também, mas conhece essa história. Tem um Deus todo-poderoso, criador do céu e da terra, criador de todas as coisas, que fez o mundo perfeito e criou os primeiros seres humanos. Adão e Eva aqui desenhadinho aqui bonitinho, né? Criou os seres humanos, colocou eles lá no jardim perfeito. E aí Deus fez um acordo ético com eles. Deus não escreveu nada, não pediu para eles assinarem nada. Foi um acordo de boca a boca, foi um acordo que tinha uma ética para que eles pudessem viver bem ali na sociedade deles ali. Então Deus falou para eles assim: vocês podem usufruir de todos os frutos, de todo esse paraíso, de todo esse jardim, mas não pode comer do fruto de determinada árvore. Daquela árvore vocês não podem comer. E aí teve a relação deles ali, todo momento, e em determinado ponto, em determinado momento da história, é rompido esse acordo ético, tá? Eles desobedecem à ordem estabelecida, enfim, são expulsos lá do nosso jardim do Éden e começa a saga da humanidade aí com, é, com o que vem depois disso daí, tá? Depois dessa expulsão. Então, ao longo da história, Deus vai fazer acordo com outros personagens, né? Como Noé, Abraão, enfim. Todos esses acordos, é importante lembrar, são acordos éticos. Deus fez ali no boca a boca com eles. Falou: olha, eu vou salvar vocês, ou eu vou salvar a humanidade de vocês, eu vou salvar a família de vocês, eu vou dar o melhor para vocês, mas vocês precisam fazer isso, fazer aquilo. Enfim, tem um acordo ali. Só que daí os acordos são quebrados, né? De acordo com a história que tem lá na Bíblia, tudo certinho. Até que a gente chega na figura de Moisés. Moisés é conhecido como legislador, ou seja, aquele que cria as leis, aquele que fez as leis, que escreveu as leis, tá? Deus fez todos esses acordos e ficou chateado com o ser humano pelo ser humano não cumprir esses acordos éticos. Até que chegou a figura de Moisés e ele falou assim: bom, agora você vai escrever. Vai escrever aí os 10 mandamentos, o que eu quero que faça, o que eu não quero que faça, como eu quero que o ser humano haja, enfim. E aí foram escritos lá nas tábuas de pedra os 10 mandamentos, e aí a gente conhece até hoje os 10 mandamentos, que é como o homem deve seguir ou não. Mas por que eu trouxe essa história? Para falar um pouquinho das normas dentro da ética, tá? É necessário que tenha uma legitimação. Uma legitimação. Por que é necessário que se criem leis? Criem leis. Vamos supor que eu tenho uma ética, o aluno tem uma ética, a coordenadora tem uma ética, a mãe da coordenadora tem uma ética, o meu marido tem uma ética, o seu filho tem uma ética, enfim, cada um tem uma ética, cada um foi criado de uma maneira diferente, teve a sua confecção, seus princípios criados ali, né, a construção dos seus valores, de acordo com aqueles tópicos que a gente abordou. E aí cada um tem a sua ética. Se cada um agir de acordo com a sua ética e não tiver uma lei para frear isso, pode ser que dê ruim em algum momento, tá? Por isso que é necessário que criem leis, para que todo mundo, apesar de cada um ter a sua ética, todo mundo tenha uma ética comum que vai fazer com que as pessoas se consigam viver bem em harmonia ali na sociedade, tá bom? Então é necessária a legitimação. Essa legitimação, ela vai ter grande abrangência, tá? Mas ela não vai ser possível para abraçar todas as situações. Então, em determinada situação, talvez a ética individual ali da pessoa vai ter que ser inserida para aquela situação, porque imagina, todo mundo tem uma ética diferente. Todo mundo tem um caráter diferente. As leis não vão conseguir abraçar todo mundo, todas as situações. Mas ela é bem abrangente, ela é bem grande para que a maioria das situações possam ser resolvidas através da aplicação de leis, ou quando não vai ser resolvida pela aplicação de leis, ela vai orientar a maneira correta de se agir, tá? Flexibilidade nas situações e princípios morais, tá? Então, as normas também vai trazer essa flexibilidade de acordo com alguns princípios aí, enfim, com algumas
dependendo da situação em que ela precisará ser aplicada. Mas é importante que a gente saiba que é fundamental que o homem tenha uma lei que traga o bem-estar comum, social aí, daquele meio que ele está inserido, para que não vire uma bagunça, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho aí ética versus moral, tá? Ética é princípio, moral é conduta. Ética é permanente, moral é temporal. Ética é universal, moral é cultura. Ética é regra, moral é conduta da regra. Ética é teoria, moral é prática. Eu gosto de trazer essa versão aí porque às vezes a gente acha que ética e moral é a mesma coisa, tá? Mas não necessariamente. A moral pode ser que mude de acordo com o tempo. A moral, ela é muito influenciada pela cultura, né? Onde a pessoa está inserida, quando a ética talvez é algo mais universal, todo mundo tem aquela mesma ideia sobre aquela questão. Enfim, a ética ela vai impedir. A moral vai impedir, por exemplo, que eu saia de biquíni para andar com o meu cachorro na rua, né? Se eu não estiver na praia, porque na praia todo mundo anda de biquíni o tempo todo, mas enfim, se eu não estiver na praia, se eu estiver aqui em Jundiaí e for andar de biquíni na rua com o meu cachorro, todo mundo vai me olhar estranho. Talvez a minha ética permita que eu saia. Eu tô de biquíni, ué. Quem nunca viu uma pessoa de biquíni? Enfim, eu estou de biquíni. A minha ética me diz que eu estou correta. Mas a moral ali, o bem social ali, a moral vai impedir que eu tenha esse tipo de conduta, tá bom? Então a ética vai ser uma regra e a moral vai ser uma conduta da regra, tá? Esse material aqui vai estar disponível para vocês, desculpa, lá no sistema. Então vocês vão ter acesso aí a esses slides. Bom, vamos entender um pouquinho de ética ao longo da história, tá? Então, lá na antiguidade, na ética aristotélica, né? Ele estava baseada no telos, ou seja, na finalidade do vida do homem que era ser feliz. O que ele vai dizer aí? Eu vou resumir um pouquinho esses slides que tem bastante texto, mas eles vão ficar disponíveis para vocês lá, para vocês darem uma olhada lá no que quer dizer cada era da ética aí de acordo com a passagem do tempo do homem, tá? Então, lá na antiguidade, Aristóteles vai dizer que que a ética do homem vinha em ser feliz. Te faz feliz? Então é ético, tá? E aí, essa era a ideia de ética naquela época lá da antiguidade, quando eles viviam lá. Para ser ético, bastava ser feliz, tá? Antes de Aristóteles, o Platão vinha com uma concepção que falava na superioridade da ideia de justiça. Então, ele considerava como justiça, bem, virtude. Se fosse justo, se fosse bom, era ético, tá? Para o mestre de Platão ainda, que é o Sócrates, o bem é aquilo que nos constrói, aquilo que faz bem para mim, faz bem para o outro, que ajuda a construir minha personalidade e dos outros. E o mal é aquele que prejudica. Então, o Sócrates vai falar sobre o bem e o mal, que o bem é aquilo que constrói, o mal é aquilo que prejudica, e aí o seu seguidor aí, o Platão, ele vai falar então que o que é bem, o que é justo é ético. Por outro lado, o Aristóteles vai falar que desculpa, pessoal. O Aristóteles vai falar que o que te faz feliz é ético, tá? Isso lá na antiguidade, tá bom, pessoal? Na ética medieval, lá na época medieval, então, nós tivemos algumas figuras aí que influenciaram na ética, que são Santo Agostinho, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, dentre outros também, e o texto vai estar todo lá disponível para vocês. Mas o que ele vai falar aí nessa época? Na ética medieval, era muito forte a questão de Deus. Então, aquilo que era bom, virtuoso, aos olhos de Deus, era ético. Era o que era ético, era o que era correto, tá bom? Muitas pessoas têm uma visão ética das coisas baseada desde a época da ética medieval, tá?
Então, o que é bom aos olhos de Deus é ético, é correto. A ética medieval, basicamente, ela vai falar disso. Na ética moderna, né, na Idade Moderna, Kant liberta a filosofia do peso cristão com o imperativo categórico. Age somente segundo uma máxima tal que possas querer, mesmo tempo que se torne lei universal. O que ele está querendo dizer aqui? Ele vai libertar esse pensamento de que o que era certo era o que era aos olhos de Deus, né? E isso é uma questão ética que foi bem firmada, bem forte. Ele vai libertar desses pensamentos e vai dizer assim: assim eu quero, assim eu ordeno, e o que é ético para mim vai ser o que é bom para mim, tá bom? Basicamente isso. Na ética contemporânea, que é o que a gente vive hoje, né? A ética passa a ser uma relação entre pessoas. Então, ela deve se encontrar através do diálogo, de princípio de universalização, de comportamento, enfim. Hoje nós estamos bem preocupados, enfim, bem. Nossos princípios éticos, eles estão levando muito em consideração a relação entre as pessoas, né? Será que isso vai magoar? Será que não vai? Será que isso é bom? Não vai? Enfim. E ela constrói ali a ética no meio do discurso, do diálogo, de consentimento, tá bom? Ah, tá aí os acordos, tratados, enfim. Então, a nossa ética contemporânea, ela é baseada aí mais na relação entre as pessoas. Certo, pessoal? Então, basicamente, essa é a nossa introdução à ética. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre comportamento ético, sigilo profissional, entra na questão de empreendedorismo, tá bom? A atividade proposta para a nossa aula, e é importante que vocês saibam que nas videoaulas, todo final de aula vai ter uma atividade proposta para que vocês façam. E hoje eu vou querer que vocês respondam as seguintes questões. Você considera a ética importante na vida pessoal e profissional das pessoas? Por quê? Justifica a resposta para mim, tá? Ah, eu considero sim que é importante por causa disso, disso, disso. Se vocês quiserem citar exemplo, enfim, alguma informação a mais, fiquem à vontade, façam um textinho, respondam essa questão com as suas próprias palavras, tá bom, pessoal? Individual, cada um faz o seu lá no sistema e carrega lá no sistema, tá? Como eu vou ser a única professora de ética desse módulo, então todas as respostas vão vir para mim. E aí, na semana que vem, a gente volta falando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Dúvidas que vocês tiverem ou qualquer outro apontamento que vocês queiram fazer, então vou até voltar aqui. Meu e-mail, prof.tainafragoso@gmail.com. Fiquem à vontade para mandarem ali suas dúvidas, sugestões. E se vocês tiverem dificuldade de mandar lá no sistema, é importante que vocês mandem no sistema a resposta da atividade proposta, tá? Se tiverem dificuldade, pode me mandar uma mensagem também lá no meu e-mail, tá bom? Pessoal, então essa é a nossa primeira aula de ética e empreendedorismo. Até a próxima. Espero que vocês conseguiram absorver bem o conteúdo que eu quis passar, tá bom? Até mais, pessoal!